Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Está começando mais uma edição do programa Universo Acadêmico. Muito obrigado para você que está nos acompanhando no canal 15 da NET Santa Maria ou ainda usando a internet, né? Através do nosso canal do YouTube, youtube.com/UFNTV. Já faça um convite, hein? Se você está no YouTube, vai lá no canal 15 da NET para conhecer a nossa programação, a programação da UFNTV no canal 15 da NET Santa Maria. Se você está no canal 15 da NET Santa Maria, dá uma passadinha na internet lá, youtube.com/UFNTV, para também conhecer a nossa programação pela internet. O universo acadêmico desta edição vai falar sobre dois assuntos muito legais, viu? Um deles, olha só, você sabia que toda vez que a gente ingere um medicamento, né, para tentar curar uma enfermidade, nem sempre 100% dos componentes químicos deste medicamento acabam sendo ingeridos pelo nosso organismo? Pois então, muitos deles, uma parte disso, né, acaba sendo expelida através das fezes, através da urina, e nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a importância do descarte correto dos medicamentos. O outro assunto vai mostrar dois personagens, né, do curso de Direito da Universidade Franciscana que deram notoriedade nacional ao curso de Direito da UFN a partir de ações, de trabalhos que eles desenvolvem por meio da instituição. Aliás, esses dois personagens vão estar conosco já agora, já na abertura. Nós vamos conversar com eles agora, né? Eu tenho aqui já eles na tela, o professor Vitor Hugo Ferreira, que é coordenador do Centro de Prevenção e Tratamento do Superendividamento aqui da Universidade Franciscana, e também o professor Bruno Seligman de Menezes, que é professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Deixa eu explicar um pouquinho para o pessoal de casa. O professor Vitor Hugo Ferreira, ele tem já essa atividade sobre o superendividamento das pessoas aqui em Santa Maria, é um trabalho já desenvolvido há um bom tempo, e esta semana ele participou de uma reportagem do Jornal Nacional da Rede Globo, enquanto que o professor Bruno Seligman de Menezes, que é professor do curso de Direito, teve um artigo dele citado por um dos ministros do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ação que envolve o presidente Jair Bolsonaro. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Começo dando as boas-vindas para os nossos dois personagens de hoje, nossos dois convidados. Sejam muito bem-vindos, professores, ao programa Universo Acadêmico. Acredito que vocês estão vivendo uma semana muito legal, bastante emocionante, até porque deram visibilidade ao curso de Direito e também à Universidade Franciscana em nível nacional aqui no Brasil. Professor Vitor Hugo, tudo bem? Tudo bem, quero agradecer mais uma oportunidade para que a gente possa divulgar o trabalho que foi feito no curso, né? É um reconhecimento nacional diante do que tem sido feito na questão de proteção aos consumidores há 12 anos já, junto ao Centro de Prevenção e Tratamento. Sim. Professor Bruno Seligman de Menezes, está me ouvindo bem, professor? Estou te ouvindo bem. Tudo bem? Cumprimento todos os espectadores. É realmente uma honra imensa, como professor do curso, como pesquisador do direito, ter uma análise, um artigo sendo referido por um ministro do Supremo. E eu confesso que num contexto assim muito pandêmico, se puder dizer assim, porque quando a pandemia começou dessa forma, com isolamentos, com restrições, eu busquei interagir muito mais com os alunos pelas redes sociais, e esse artigo, como alguns outros, foram algumas tentativas de associar questões teóricas com questões práticas. E a minha surpresa foi ter visto depois esse artigo sendo utilizado como referência. Legal, que bacana, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Professor Vitor Hugo, o senhor estava falando que já são 12 anos esse trabalho desenvolvido pela Universidade Franciscana e que envolve a questão do superendividamento das pessoas. Agora, com a questão da pandemia, professor, essa questão do superendividamento, ela aumentou? Vocês têm alguma estatística, alguma coisa relacionada a isso? Como é que esse trabalho vem sendo desenvolvido ao longo, aí desde março, quando o coronavírus chegou, professor, e mudou boa parte da nossa rotina, boa parte das nossas vidas? Em sede nacional, nós já tínhamos pesquisas que apontavam que 62% das famílias brasileiras elas se encontravam em condição de superendividamento, situação de endividamento. Pós-pandemia, e nós estamos no meio da pandemia, não posso nem dizer em que momento da pandemia nós estamos, né? Nós estamos vivendo a pandemia. Esses índices nesses primeiros meses eles já aumentaram significativamente. Se nós iniciamos a pandemia com 62, hoje nós já temos 74%, são os índices atualizados. E até o fim da pandemia, com todo o agravamento das questões que envolvem
situações de ordem econômica, nós teremos uma pátria de endividados, né? Nós já temos uma pátria das parcelas, nós teremos um país que precisa tratar as questões do superendividamento a partir de programas concretos, a exemplo da atualização do Código de Defesa do Consumidor. É nesse sentido que tem se trabalhado a partir dos dados e dos índices que nós encontramos em sede nacional. E não é diferente do que acontece aqui em Santa Maria também. Sim, professor, esse endividamento ele se dá principalmente ligado aqui ao comércio, a serviços. Onde que se concentra mais essa questão, essa dificuldade das pessoas em cumprirem, eu diria assim, o calendário de pagamento aí das dívidas? Nós iniciamos a análise disso a partir das instituições financeiras, né? As instituições financeiras, aquelas que têm, por regra, o seu serviço, o seu produto é a concessão de crédito, é a concessão de empréstimos, de financiamentos, são as empresas que lideram aí a margem, o perfil do consumidor superendividado diante de quais são as causas, quais são as principais instituições. E quando nós falamos em instituições financeiras, tem que ter uma ideia macro disso, porque instituições financeiras não são necessariamente bancos. Nós temos várias lojas de vestuário, por exemplo, que elas se prestam como instituições financeiras. Quando eu tenho um cartão de crédito já pré-habilitado para que eu possa comprar uma calça jeans em 8 vezes, né? E ali tem um juro para que isso ocorra. Nós falamos de forma mais popular a famosa bola de neve, né? O consumidor ele deixa de pagar uma primeira parcela, surge uma segunda, a segunda já vem com juro, e aí nós falamos de uma situação de superendividamento. Dentro dessas causas diversas, a que mais se destaca é a questão do crédito diante das instituições financeiras. Sim, bom, eu acredito que esse trabalho, professor, desenvolvido pela Universidade Franciscana, ele aconselha as pessoas, ele dá dicas, mas ele também atua, digamos, como um mediador entre a pessoa que tem essa situação de crédito comprometida e a instituição que, de certa forma, busca, né, o ressarcimento financeiro a partir do bem ou do serviço proporcionado às pessoas. Para quem se encontra nessa situação, professor, e de repente precisa de ajuda, como é que a pessoa pode fazer, assim, como é que ela pode procurar esse trabalho do superendividamento aqui oferecido e trabalhado pela Universidade Franciscana? O projeto, o Centro de Prevenção e Tratamento do Consumidor Superendividado, ele atua exatamente nessas duas perspectivas. Uma primeira de prevenção, que se trabalha com a educação financeira, e uma segunda de tratamento, que é já a situação de atendimento efetivo ao consumidor superendividado. Para que os consumidores, aqueles que nos assistem, possam buscar um respaldo, a possibilidade de um acordo, um contato com o seu credor para fins de negociação, ele pode procurar o PROCON, que é onde o centro atua, né? E isso ele pode fazer pelo telefone 3217 1286. Aí, a partir desse trabalho, que já tem 12 anos, né, desenvolvido pela Universidade Franciscana, por vocês aí do curso de Direito, eu lembro que o professor Vitor Hugo, ele também é integrante do Conselho do Fundo de Direitos Difusos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública na Secretaria Nacional do Consumidor, professor, e também coordena as práticas de estágio em Direito do Consumidor, como o senhor falava agora há pouco em relação ao PROCON. A partir dessa sua atuação, professor, desse trabalho que vem desenvolvido há mais de uma década já, o Jornal Nacional da Rede Globo fez uma reportagem abordando justamente essa questão, né, da pandemia, do endividamento. E o senhor participou dessa reportagem nessa semana, mais precisamente na última terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Como é que surgiu essa oportunidade, professor, de mostrar não só o seu trabalho, mas o trabalho da instituição a partir dessa situação de superendividamento das pessoas, que sempre é uma situação delicada e que exige uma ajuda, né, um controle, eu diria assim, por parte das atitudes financeiras das pessoas, professor? Na verdade, a divulgação desse projeto, ou a busca de referências para e o que fez com que ele fosse citado na reportagem do Jornal Nacional, é que hoje tramita no Congresso Nacional um projeto de lei de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Nesse projeto de lei de atualização do CDC, a ideia é que se tenha um capítulo, uma seção ao Código de Defesa do Consumidor tratando justamente do tema de concessão de crédito.
E o que no projeto de lei está, é um projeto de lei que tramita desde 2012, existe uma proposta de se estabelecer um plano de pagamento aos consumidores superendividados. E para construir esse plano de pagamento, se faria uma audiência que tem se chamado de uma audiência com todos os credores, é um plano de negociação global, né? Se coloca todos os credores daquele consumidor para discussão. E esse projeto ele tem sido bastante discutido agora nesse tempo de pandemia. Ele já foi votada, inclusive, a urgência da tramitação para a votação desse projeto. Todos aqueles que militam aí na defesa do consumidor acreditam que a oportunidade de aprovação dele é agora. E como nós somos um projeto que está sendo desenvolvido, como aqui na instituição, nós desenvolvemos esse projeto já há 12 anos, o projeto da Universidade Franciscana ele se tornou referência nacional. Então, o que está sendo proposto para alterar uma legislação importante, que é o Código de Defesa do Consumidor, que agora, recentemente, completou 30 anos de vigência, acho que nós temos aqui um momento muito rico, um momento importante, que um projeto desenvolvido na instituição foi reconhecido nacionalmente, inclusive como referência para a alteração de uma lei importante, que é o Código de Defesa do Consumidor. Acredito que seja um momento bem importante mesmo, até porque, professor, nós estamos na semana em que a televisão brasileira ela completa 70 anos. Né? E aí o senhor tem a oportunidade de mostrar esse projeto desenvolvido pela Universidade Franciscana e um dos telejornais de maior audiência do país, se não o maior, né? Onde cerca de 70, 80, muitas vezes 90, até 100 milhões de pessoas estão com os televisores ligados assistindo ao telejornal, o Jornal Nacional da Rede Globo. Mas, professor, vamos conversar também com o professor Bruno Seligman de Menezes. Eu sei que ele também é egresso do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, assim como o senhor, e o professor Bruno, que já está aparecendo na tela aqui para a gente, ele teve nada mais, nada menos do que um artigo citado, como ele mesmo falava no início da nossa conversa, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, José Celso de Mello Filho, num julgamento, né, que determina, professor Bruno, o depoimento por escrito ou não do presidente Jair Bolsonaro, a partir de denúncias feitas, né, pelo, na época, ministro da Justiça, né, Sérgio Moro. E essa decisão ela veio se enrolando, uma vez que o presidente da República gostaria de dar o depoimento por escrito, e a partir da decisão do ministro Celso de Mello, ele utilizou 3 parágrafos de um artigo seu, professor, para tomar a decisão. Como é que o senhor recebeu essa informação, essa notícia? Como é que o senhor recebeu também essa situação de ter um artigo seu sobre esse assunto sendo divulgado de forma nacional e repercutindo na política brasileira? Pois então, foi por acaso, vamos dizer assim, que eu descobri a citação ao artigo. Como eu mencionei no início da minha fala, eu escrevi esse artigo de uma forma bem despretensiosa. Tanto que foi um artigo para um portal jurídico na intenção de cruzar essa análise teórica que a gente faz em sala de aula com um evento importante da República, um evento político e criminal que estava em evidência. Quando saiu a decisão, eu até, por coincidência, comentei com um outro amigo, dizendo, olha, eu já escrevi sobre isso, e fui olhar a decisão. E aí comecei a ler devagar, a decisão extensa, a decisão de mais de 60 folhas, e lá na parte final eu vejo a menção expressa ao artigo. É uma emoção muito grande. Ser citado por um ministro do Supremo já é algo que envaidece, que honra, mas ainda mais um ministro como o ministro Celso de Mello, que é o decano, que é uma referência nas suas decisões, sempre bem fundamentadas, sempre aprofundadas, constar ali junto de outros tantos pesquisadores é algo que envaidece bastante, sem sombra de dúvida. Sim. Professor, como nem todos nós, né, entendemos muito, às vezes, esse meio jurídico, esse mundo jurídico, do que se trata exatamente essa decisão tomada pelo ministro Celso de Mello? Como eu dizia antes, ela envolvia um depoimento por escrito do presidente Jair Bolsonaro, mas o senhor até me explicava, por conta da produção dessa nossa conversa, de que se ele fosse uma testemunha, ele até poderia fazer isso. No entanto, como ele é um acusado, ele não teria essa prerrogativa, não teria esse direito. E foi exatamente sobre isso que o senhor escreveu, professor? Exatamente. O nosso Código de Processo Penal, ele assegura uma prerrogativa a 5 autoridades da República.
presidente e vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo. Esses 5, e tão somente esses 5, eles podem prestar depoimentos por escrito na condição de testemunha. Com relação ao depoimento na condição de investigado, que nós chamamos em processo penal de interrogatório, não há nada previsto com relação a isso. Também é verdade que não é muito usual, ou não era muito usual na época em que foi concebido o Código de Processo Penal, que essas 5 autoridades figurassem como investigados ou processados criminalmente. Entretanto, recentemente nós tivemos um episódio, na verdade nós tivemos 2 inquéritos em que o presidente Temer foi chamado para ser ouvido como testemunha. E naquela oportunidade, o Supremo alargou esse entendimento, dizendo, ele foi chamado para ser ouvido como investigado. E naquela oportunidade, o Supremo alargou esse entendimento, dizendo, olha, como ele é um presidente da República, ele pode prestar as declarações por escrito, tal como se fosse testemunha. Quando surgiu essa discussão, o episódio envolvendo o ministro Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro, sobre possível interferência na Polícia Federal, a imprensa especializada resgatou esse episódio envolvendo o presidente Michel Temer e disse assim, com Michel Temer pôde, possivelmente possa também para Bolsonaro. Então, nesse contexto, eu resolvi fazer essa análise, dizendo que eu entendia que o Supremo não poderia alargar isso por algumas questões, especialmente as questões relacionadas ao interrogatório. O interrogatório é um ato muito solene. A pessoa que vai ser interrogada, ela tem que ter o direito de saber que ela não pode ser coagida a falar. O direito ao silêncio, ele é algo sagrado no interrogatório. E esse direito ao silêncio, ele não pode vir assegurado por um documento, ele tem que ser formalizado de forma verbal. E esse foi um dos contextos a partir do qual desdobrou uma outra análise, que é a própria qualidade da produção probatória. Uma prova feita de forma oral, ela tem uma imediatidade que uma prova escrita não tem, que a prova escrita ela é muito mais elaborada, muito mais bem pensada. Então, foi mais ou menos nessa linha que eu desenvolvi o meu raciocínio para entender que, embora o Supremo já tivesse decidido isso em sentido contrário, eu ainda assim compreendia que não poderia ser aplicado. E vi que o ministro Celso de Mello acompanha esse entendimento, e não é um acompanhamento, para quem acompanha a jurisprudência do Supremo, sabe que o ministro Celso de Mello já se posicionou a esse respeito desde os anos 90. Ou seja, não é algo novo para o ministro Celso de Mello. Perfeito, ótimo. Aí o senhor teve o artigo citado, acredito. Isso foi no dia 11 de setembro, né, professor? Na semana passada, isso até já foi divulgado, o que traz uma notoriedade, né, muito forte para o curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. E quem está junto com a gente também é o professor Vitor Hugo Ferreira, né, professor? Eu gostaria de perguntar para vocês dois, já dando encaminhamento final a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Começo com o professor Bruno. Professor, o quanto isso representa para o curso de Direito da UFN ter uma citação assim e principalmente para os alunos poderem acompanhar mais de perto como funciona esse mecanismo todo do direito aí, baseado no Supremo Tribunal Federal? Rogério, eu vou falar e eu vou pedir licença para o meu querido amigo e colega Vitor Hugo. Tanto ele quanto eu somos, além de professores do curso, egressos do curso. Então, nós temos uma trajetória que começou do outro lado dos bancos acadêmicos e hoje nós estamos na condição de professores. O curso de Direito, ele começa de uma forma muito teórica, muito abstrata, e muitas vezes é difícil a gente fazer aquela relação entre a teoria e a prática. Eu acho que tanto a citação a um artigo, que é uma coisa muito mais pontual e esporádica, mas com um projeto, com a densidade do projeto do Vitor, eles demonstram que o direito ele pode sair da frieza dos livros, ele pode sair dos bancos acadêmicos e ir para a prática. Seja para a prática de uma discussão da vida política brasileira, que é um processo emblemático, mas seja para a prática da vida de milhares e milhares e talvez milhões de pessoas que estão endividadas. Eu recebi inúmeros cumprimentos de familiares, de amigos, de colegas, mas eu posso te dizer que o que mais me alegrou foi ver o orgulho dos nossos alunos compartilhando a postagem que falava dessa citação, porque eles conseguem ver que no interior do Rio Grande do Sul a gente faz direito de uma forma séria, de uma forma comprometida, de uma forma que reverbera em todo o Brasil. Sim. Seja nesse caso
seja no caso do Vitor, seja em tantos outros casos que são produzidos na UFN. Sim. Professor Vitor Hugo, o senhor acredito que corrobora dessa opinião aí, né, professor? Rogério, faço eco às palavras do professor Bruno. Acho que é um momento muito significativo para a trajetória do curso de Direito, que é uma trajetória que se confunde com a nossa trajetória, como bem lembrou o professor Bruno, né? Eu costumo brincar que eu tenho exatamente o mesmo tempo do curso, porque eu entrei no curso de Direito da UFN em agosto de 99, né? Meu primeiro dia de aula, e eu nunca saí da instituição, porque quando eu me formei 5 anos depois, eu fui contratado para ser professor no mês seguinte. Então eu tenho 20 anos de curso, sendo que 5 deles são como aluno e depois 15 anos como professor. E eu disse isso para os nossos alunos, vem ao encontro do que o Bruno também mencionava aqui. Nós estamos numa instituição privada no interior do Rio Grande do Sul. Né? Então, nós já saímos da lógica de um eixo central, Rio, São Paulo, Brasília, né? E nós conseguimos colocar como referência aquelas discussões que são acadêmicas, como é o texto do professor Bruno, na discussão mais importante naquele momento no STF. Está se discutindo uma causa relacionada ao presidente da República. Né? E o projeto do superendividamento, que já tinha sido um grande orgulho, ele tinha sido citado em 2011 pelo Ministério da Justiça como o primeiro projeto acadêmico no Brasil, primeiro projeto acadêmico no interior do Brasil a atender consumidores endividados. Tá? E hoje, quando esse tema é mais latente do que nunca em função da própria pandemia, a gente consegue colocar em sede nacional novamente o projeto como referência, tá? Citando não só a instituição, mas a cidade de Santa Maria, e isso acho que é importante. Nós já temos tantas lástimas, né, diante do que nós servimos também de exemplo. Às vezes são negativos, mas nós temos aí um ponto extremamente positivo para a nossa cidade, para a nossa instituição e para o curso de Direito da UFN. E que mostrou muito bem o trabalho desenvolvido pelo curso de Direito da Universidade Franciscana, não só lá no STF, mas também, né, como eu disse antes, em uma emissora, né, num telejornal de uma emissora que tem aí uma abrangência enorme, né, uma visibilidade enorme aqui no Brasil. Professor Vitor Hugo Ferreira, que é coordenador do Centro de Prevenção e Tratamento do Superendividamento, muito obrigado pela participação aqui no programa Universo Acadêmico. Estendo esses cumprimentos, esse agradecimento também ao professor Bruno Seligman de Menezes, que é professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de ambos aqui no programa. Um abraço para vocês dois, professores. Bom, pessoal, agora o nosso assunto é sobre o descarte correto de medicamentos. Olha, uma parte dos medicamentos que nós usamos para minimizar dores, reforçar tratamentos e até para a cura de algumas enfermidades não é metabolizada pelo nosso organismo não, hein? Essa parte não utilizada retorna ao meio ambiente. Além dessa contaminação involuntária, há outra que depende muito dos usuários para não ocorrer a partir do descarte correto de remédios vencidos ou em desuso pelas pessoas, e é isso que nós vamos mostrar agora. Esses remédios foram descartados na coleta seletiva durante 2 meses em Restinga Seca, cerca de 20 quilos de medicamentos. A prefeitura separou e vai dar destinação correta, mas alerta a população para que faça o descarte nos locais apropriados. A professora Jane Limberger, do curso de farmácia da UFN, explica onde os medicamentos devem ser descartados. A gente já tem uma orientação para que as farmácias façam o recolhimento desses medicamentos, né, na logística reversa. Isso já existe pela legislação há algum tempo, e façam o destino correto, né, que é o incineramento, para que a gente evite, então, que esse medicamento entre em contato com a natureza e acabe retornando para nós e causando prejuízos para a nossa saúde.
Com conscientização, é possível reverter o descarte de remédios em desuso no lixo e no vaso sanitário, formas usadas erradamente durante muito tempo. Mas e a parte dos medicamentos que não é absorvida pelo nosso organismo e acaba eliminada? O nosso corpo ele não absorve uma série de medicamentos, ele não metaboliza eles completamente. O que não é metabolizado acaba sendo eliminado e indo para os sistemas de tratamento de efluentes. Esses sistemas, por sua vez, eles não contemplam a remoção de uma série de contaminantes, entre eles esses fármacos, né? Em função das quantidades, em função das características deles. Então, o que acontece é que, na própria estação de tratamento, esses contaminantes eles passam por ela e voltam para o reciclo, eles entram no ciclo da água e voltam para a nossa casa. Pesquisadores da Universidade Franciscana trabalham em uma solução para esse problema. Protocolos de descontaminação da água estão sendo estudados. A pesquisa utiliza materiais muito pequenos, invisíveis a olho nu, desenvolvidos em laboratório. E também outro muito simples, conhecido por todo mundo: o ímã. No laboratório, o professor explica uma das pesquisas. O óxido de grafeno, um derivado do grafite, é magnetizado e misturado na água contaminada com remédio. O material tem a capacidade de aderir ao princípio ativo do medicamento. Depois, o ímã é utilizado para atrair o resíduo e separá-lo do líquido já descontaminado. Ele tem uma área superficial muito grande, então ele tem uma área para depósito de contaminante muito grande e, em função dos grupos funcionais dele, em função das características estruturais dele, ele tem essa capacidade de absorver diferentes tipos de materiais, entre eles alguns fármacos que a gente tem testado no laboratório. Os pesquisadores estudam a eficácia do método com medicamentos como Ritalina, Diazepam e também tetraciclina, que é um antibiótico bastante conhecido e objeto de estudo da Franciele durante a graduação em farmácia na UFN. Ela usou quitosana, material retirado de esqueleto de crustáceos, para a descontaminação da solução contendo o antibacteriano. Agora, já no mestrado em nanociências, estuda se o resíduo contaminado com antibiótico pode ser reutilizado pelo ser humano. Para avaliar se esse composto ele apresenta ou não atividade e se essa atividade será superior ou não aos compostos em sua forma isolada. A ciência de base, hoje desenvolvida aqui, como o próprio nome diz, pode ser a precursora de mudanças que farão a diferença na saúde de todos. Como pesquisadores, nós pensamos de uma forma que possamos contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, seja pelo desenvolvimento de uma nova substância com potencial atividade biológica ou que ela seja capaz de minimizar os impactos ambientais causados pelos seres humanos. A gente tem uma remoção de um tipo de fármaco com acima de 90%. A gente tem um trabalho agora sendo finalizado com a remoção de Ritalina, né, do metilfenidato, acima de 90% também, o residual dele. Eu quero crer que eles um dia serão implementados, né? Existe muita gente trabalhando com escalonamento, existe muita gente trabalhando com o barateamento desses materiais, o que ainda é ainda é uma dificuldade, mas a tecnologia em si, ela é muito boa e muito eficiente. O sonho é aplicar isso numa estação de tratamento de efluentes ou num piloto de maior escala e aí analisar essa água e ver essa remoção sendo efetivada. Legal, dicas bem importantes, hein? Com essas informações sobre o descarte correto de medicamentos, nós vamos encerrando essa edição do programa Universo Acadêmico. Já fiz o convite para você lá no início do programa e refaço agora, hein? Acompanhe a nossa programação também no nosso canal do YouTube, o UFN, né? É só colocar o UFN TV lá no YouTube. E se você está nos acompanhando já pelo YouTube, convido você para acompanhar a nossa programação no canal 15 da NET Santa Maria. Um grande abraço a todos e até mais.